para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã. Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Esses minutinhos que nós reservamos no nosso dia para buscarmos aprofundar a nossa vida na Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Nós vamos sendo conduzidos dia após dia por esta lâmpada, por esta luz, que é a Palavra de Deus na nossa vida. Como é difícil, não é, irmãos? Andar no escuro, você tem que ficar tateando, não sabe onde você está, não sabe para onde você está indo. Mas com esta luz, com este farol da Palavra de Deus, o nosso caminho é certo, o nosso rumo é certeiro, nós não nos enganamos, porque sabemos a cada dia o que fazer, para onde ir, ou o que não fazer, para onde não ir, porque a Palavra do Senhor ilumina os nossos passos e a nossa vida. Que maravilha, irmãos! Louvado seja Deus pela sua presença aqui no canal da RCC BH. Já peço você para curtir, para compartilhar, para comentar, para se inscrever no canal, para que mais pessoas sejam atingidas por esta luz que é a Palavra de Deus na sua vida e pode ser também na vida de tantos irmãos, de tantas irmãs no dia de hoje. Hoje, que é 25 de agosto, estamos na terça-feira da 21ª semana do tempo comum. O texto de hoje, irmãos, vamos meditar, vamos refletir no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 26. Voltamos então para o Evangelho segundo Mateus, e esse capítulo 23 é bacana demais, porque Jesus está de olho nos fariseus. E São Jerônimo fala o seguinte, que as palavras contra os fariseus de ontem são para serem ouvidas pelos fariseus de hoje. Ai, 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 quem são os fariseus de hoje? Daqui a pouquinho nós vamos refletir sobre isso, mas antes, pegue a sua palavra, reserve os seus minutos de oração, coloque-se na presença de Deus, porque acreditamos que Deus está aqui. Porque estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Aleluia. Vamos lá então, Alexio Divina, você sabe, são os degraus espirituais que vamos percorrendo juntos. O primeiro degrau espiritual é a leitura, em que vamos procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá então? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Beleza! Vamos então mergulhar na profundidade desse texto e perceber o que o texto está dizendo.
fazendo a releitura, tentando entender, compreender, interpretar o significado dos personagens, dos diálogos, das palavras. Aqui quem está falando é Jesus. Para quem? Ele está, na verdade, em Jerusalém, já chegou em Jerusalém, está reunido com os discípulos, e com a multidão, com várias pessoas, e dentre elas, os mestres da lei e os fariseus, que são, vamos dizer assim, ou eram, né, os santos daquela época, quer dizer, as pessoas que viviam plenamente, ou pelo menos diziam que viviam plenamente a lei, que eram as autoridades religiosas, as autoridades civis também em muitos contextos, aquelas pessoas que eram imitadas, que deveriam ser seguidas enquanto referências. E Jesus parece que gostava muito dos fariseus, dos mestres da lei, estava sempre em contato com eles. E tinha essa proximidade e percebia tantas coisas que eles faziam e que não estava em conformidade com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com a vontade de Deus. E aí então é nesse cenário, como é que está a fisionomia de Jesus aí na sua imaginação? Ele olha para os mestres da lei, para os fariseus, para as autoridades, para as referências daquela época e fala: ai de vós, ai de vós. Será que ele fazia assim com o dedo? Não sei, vai imaginando aí. Mas não com gesto de condenação. O que ele queria não era condenar. Ele queria era apontar a situação para que eles pudessem ver e assim terem a sua vida transformada. Era um gesto de amor, de misericórdia, como você vê às vezes seu filho fazendo uma coisa errada e fala: ah, menino, sei lá como é que você fala, né? Um alerta de amor, de misericórdia, de compaixão, tendo em vista a salvação, tendo em vista o reino dos céus. Então ele está chamando a atenção, no sentido de chamar a atenção para quê? Aí vamos ver. Ele chama a atenção porque diz que eles estão preocupados em pagar o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixam de lado aquilo que é essencial. Preocupam com o detalhe e esquecem do essencial, do mais importante. Vale lembrar aqui que Moisés apresentou aí os 10 mandamentos que o Senhor colocou para ele como norma para o povo, para os israelitas, mas com o passar do tempo eles foram criando ou propondo os desdobramentos a estas leis, como forma de interpretar, de trazer mais perto para a realidade. E aí foi aumentando a quantidade das leis, 600 e tantas leis. Só que o que acontece? O problema não é aumentar a interpretação da lei, o desdobramento da lei. O problema é perder a noção do que é mais importante. Quando tudo é importante, perdeu a hierarquia, as prioridades, aí acaba que nada é importante. E o que eles estavam fazendo? Gastando a energia deles no detalhe, gastando a energia deles em algo que não era tão importante e deixando de lado aquilo que era importante. O que era importante para Jesus? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estava deixando de lado. O que é a justiça? A justiça é uma ideia central para os israelitas. A justiça quer dizer que cada um deve ser capaz de ter aquilo que lhe corresponde, a parte que lhe cabe. A necessidade, a dignidade de cada pessoa deve ser dada por cada um. Como Jesus diz,
em outro contexto, dá a César o que é de César. Na justiça aqui que eles estavam deixando de lado é ter a consciência de que enquanto eu tenho o que o outro não tem, se aquilo for importante, for fundamental para a sua dignidade, nós estamos falhando com a justiça. Nas relações humanas, aqui diz respeito às relações humanas. Mas Jesus fala também da misericórdia. O que é a misericórdia? Acolher, reconhecer a miséria do outro. Também tem a ver com as relações humanas. Diminuir o sofrimento do outro sentindo aquilo que ele sente. E dando passos e transformando esse sentimento em ações, em atitudes, por pura bondade. Perdoando se for necessário, agindo. E o que é a fidelidade? A fidelidade tem a ver com a pessoa ser digna de confiança, a retidão de vida. Não são os caminhos tortos, é o caminho reto. A pessoa que é fiel, que tem fidelidade, os outros não têm medo de serem enganados por ela. Porque ela cumpre os combinados, ela cumpre os compromissos. E claro, eu estou trazendo aqui a justiça, a misericórdia, a fidelidade do ponto de vista humano, porque era o que Jesus estava cobrando. Mas a gente sabe que fiel é Deus, misericordioso é Deus, justo é Deus. Então eles estavam falhando em relação ao básico do conhecimento, do segmento, da proposta daquilo que é viver segundo a inspiração de Deus. E aí Jesus ainda insiste, não é que vocês têm que deixar o dízimo e essas coisas. Tem que fazer uma coisa sem deixar a outra, lembrando do que é essencial e do que não é. E Jesus fala mais, guia cegos, vai falar da cegueira. Destacando o que está dentro e o que está fora. Ele fala que eles se preocupam demais em purificar o que está fora. Vários rituais de purificação eles tinham. E Jesus fala que purificar o copo, purificar o prato, mas o coração está cheio de roubo e de cobiça. O que é cobiça? É o desejo desordenado de ter mais, de ter bens, de ter riqueza, de ter honras. E aí cai no roubo, por quê? Porque se não tem aquilo que eu cobiço, eu vou buscar de quem tem. E o coração está sujo, o coração está manchado, por dentro está com roubo e cobiça. E Jesus fala que tem que limpar primeiro por dentro, para depois limpar por fora. E nós já vamos então para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou permitir que o Espírito Santo seja o protagonista dessa etapa de confrontar a minha vida com a palavra de Deus, com a palavra de hoje, aquilo que eu estou cego, que eu não consigo ver da minha realidade, Espírito Santo. Mostra-me, você vai dizendo porque estamos em oração, Alexo Divina, todo é um momento de oração, e já pedimos, Espírito Santo, mostra o que tem em mim de fariseu, de mestre da lei, de hipócrita. Para que eu possa ouvir hoje também, eu ouvir o ai de mim. E vou olhar, como a gente viu, para dentro do meu coração, para dentro do meu interior, e perceber aquilo que dentro de mim está sujo, cheio de entulho, aquilo que está pesado, e por isso o meu coração não tem descansado em Deus, porque tenho me ocupado e tenho me preocupado com tantas coisas, consequência da cobiça, tenho me preocupado com os bens, com a riqueza, com as honras. E assim meu coração se enche de ansiedade, de inquietação, de preocupação nesse tempo que estamos vivendo de confinamento, de pandemia. Quão pesado está o nosso coração.
E vou rever assim as minhas prioridades, o que é essencial e o que é detalhe na minha vida. Vou olhar para os meus relacionamentos, para o trabalho, para as situações familiares, para o lazer, para as atividades da igreja. O que, Senhor, é detalhe, o que é essencial. Revisite o seu coração, como você tem investido o seu tempo, como você tem gasto o seu tempo, é o que cada um vai pensar, como eu tenho feito as minhas escolhas. Será que eu não estou cuidando do detalhe, ocupando o meu tempo com o detalhe e deixando de lado o essencial, como os fariseus, como os mestres da lei? E o que é o essencial? O essencial é Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus. O essencial é a justiça, como eu tenho vivido a justiça. A justiça para mim, a justiça para todos. Para o próximo, para aqueles que estão ao meu redor, a justiça para com os meus familiares, a justiça para com os meus filhos, a justiça nos ambientes em que eu me encontro, como eu tenho vivido a misericórdia. O perdão, a reconciliação, a empatia. Eu quero que o outro tenha misericórdia comigo. Mas Jesus fala ser misericordioso como o Pai Celeste é misericordioso. Vou olhar também para a fidelidade. Se eu tenho sido fiel aos propósitos que Deus tem colocado no meu coração, fiel ao meu chamado, fiel à minha vocação. Se as pessoas podem contar comigo, ou se eu mudo de opinião, se eu mudo de ideia, se eu mudo de prioridade, de acordo com o vento, de acordo com o dia, de acordo com o momento, o que é reto, o que é firme na minha vida. E vou me abrindo à graça de Deus, percebendo que Jesus fala lá no Sermão da Montanha. Não vos preocupeis com a vossa vida, com o que comereis, com o vosso corpo, com o que vestireis. A vida não vale mais do que o alimento. Eu estou perdendo a minha vida, preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber, com o que o outro vai comer, com o que o outro vai vestir, com o que o outro vai beber. Vou revisitando também as minhas práticas religiosas. Eles se preocuparam aqui com o dízimo do hortelã. Jesus fala que é importante, mas como eu tenho colocado peso nas minhas práticas religiosas? A Lectio Divina é uma prática religiosa. Que tempo eu tenho dado para a palavra de Deus na minha vida, nesse tempo em que tantos de nós não podemos receber a Eucaristia? Tenho buscado com serenidade, com gratidão, o alimento da palavra de Deus na minha vida. E assim vamos reconhecendo que só Deus é misericórdia, que só Deus é justo, que só Deus é fiel. E vamos nos colocando em oração, clamando a misericórdia de Deus. E eu convido você a rezar com o Salmo 6, que diz: tende piedade de mim, Senhor, curai-me, porque sinto que os meus ossos estão abalados. Minha alma está muito perturbada, Senhor. Volta para mim e livra minha alma. Eu me esgoto gemendo todas as noites, banho de pranto a minha cama, com lágrimas inundo o meu leito. De amargura meus olhos se turvam e esmorrecem por causa dos que me oprimem. Escuta a minha oração, Senhor, atende a minha súplica. E assim, Senhor, eu me lanço na Tua misericórdia, eu me lanço na Tua justiça, eu me lanço na Tua fidelidade, porque reconheço que em Ti eu consigo, com a graça do Espírito Santo, ordenar as prioridades da minha vida e ficar com o essencial, com o Senhor, com aquilo que o Senhor indica, com aquilo que o Senhor me mostra. Vem, Espírito Santo, e você vai clamando: vem, Espírito Santo, vai orando no Espírito, vem, Espírito Santo.
E vamos passando para a contemplação, para a comunhão espiritual, em que eu vou permitir que a palavra de Deus se torne vida na minha vida. Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. No dia de hoje, o Senhor limpa. Me ensina a ter prioridades, a escolher o essencial, para que a minha alma descanse no Senhor. Descansa minha alma no Senhor. Ele é meu refúgio e proteção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.